Vamos que vamos. E agora estamos aí, vamos falar das últimas características gerais de seres vivos e hereditariedade na sequência de meu slide, né? Hereditariedade é a capacidade que seres vivos têm de transmitir algumas de suas características para os seus descendentes. Essas características a gente chama de características hereditárias, ok? Então eu tenho um filho, por exemplo, e algumas das características de meu filho ele herdou de mim. Olha, eu sou um ser vivo e tenho hereditariedade. Outras das características do meu filho, ele herdou da minha esposa, que ninguém casa com algo não vivo, né? Com um objeto. Minha esposa é um ser vivo também, ela também tem hereditariedade, então ela também tem a capacidade de transmitir algumas das suas características para a sua prole, beleza? Mas esse assunto de hereditariedade, mais na frente, em genética, a gente vai abordá-lo bastante, beleza? Então, por enquanto, é isso. A hereditariedade é uma característica geral dos seres vivos, é a capacidade que nós, seres vivos, temos de transmitir algumas de nossas características para a nossa prole, beleza? Isso é porque a gente tem material genético, mas isso aí mais para frente, beleza? Então, aí eu trouxe aí a ilustração, mas essa ilustração é mais para variabilidade. Vamos falar de variabilidade agora. Variabilidade é as diferenças que existem entre os indivíduos de uma mesma espécie. Veja só, apesar dos indivíduos serem todos da mesma espécie, né, eles não são iguais um ao outro, né? Eles são diversos. E essa diversidade que existe dentro da população, né, lá dentro da espécie, a gente chama de variabilidade. A variabilidade é importantíssima, porque a variabilidade é a força motriz para a evolução, né? Veja bem, mas professor, quais são os motivos? Então, variabilidade é você imaginar que numa mesma espécie os indivíduos são diferentes um do outro, né? Ou seja, apesar de todos aqueles indivíduos serem da mesma espécie, imagine uma população, né? Um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em determinada região em determinado tempo. Então, imagine uma população. A população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Mas, apesar de todos eles serem da mesma espécie, eles não são iguais um ao outro, eles são diversos. E eles são diversos por conta de uma característica que nós seres vivos temos, que é variabilidade, que, como eu falei há pouco, é o motivo da evolução, né? A força motriz da evolução. Beleza? E, professor, mas o que gera, o que fornece aos seres vivos variabilidade, né? Eu botei aqui no meu slide as mutações, ok? Que podem ser naturais ou provocadas, ok? É da própria natureza do material genético sofrer algumas modificações quando replica, duplica. Então, existem sim mutações naturais, espontâneas, mas também existem mutações provocadas por substâncias mutagênicas, que a gente vai ver depois também. Mas outro motivo da variabilidade é a recombinação gênica. O que é recombinação gênica? A recombinação gênica envolve dois eventos. A segregação independente dos cromossomos, né, homólogos, né, e também a crossing over. Às vezes a gente tem a mania de imaginar que crossing over é sinônimo de recombinação gênica. Não, isso é mais complexo. Crossing over é um dos tipos de recombinação gênica nos eucariontes, né? Então, os eucariontes, eles fazem recombinação gênica de duas maneiras. Segregação independente dos cromossomos e crossing over, né? Beleza? Também conhecido como permutação. Beleza? E vamos agora para a evolução. Aqui, então, só mais uma observação sobre variabilidade. Então, nos indivíduos que fazem apenas reprodução assexuada, como por exemplo bactérias, né, o único motivo da variabilidade vai ser as mutações ocasionais ou provocadas, beleza? Já em nós, organismos que fazem reprodução sexuada, além das mutações ocasionais ou provocadas, né, nós também sofremos durante a meiose, né, os efeitos da recombinação gênica, ou seja, da segregação independente dos cromossomos e da crossing over, o que leva a gente facilmente a concluir que nós que fazemos reprodução sexuada temos bem mais variabilidade
do que os indivíduos que fazem apenas reprodução assexuada, vide que o único motivo da variabilidade neles é a mutação, beleza? Então, vamos para a evolução. Aqui eu estou falando de evolução por seleção natural. A evolução é mais do que isso, né? Mas como a gente está apenas apresentando os conceitos, né? Vamos pensar em evolução por seleção natural. A evolução por seleção natural, ele leva o indivíduo, né? Quer dizer, a população a ficar cada vez mais adaptada. Então, a evolução por seleção natural vai no sentido de levar a população a ficar cada vez mais adaptada. Então, eu quero que vocês entendam que mais evoluído, portanto, é mais adaptado. A gente tem um pensamento de imaginar que mais evoluído é mais complexo e nada tem a ver. Por exemplo, as esponjas e nós, seres humanos, né? Esponja é considerado o animal mais simples, né? E nós, seres humanos, que somos bem mais complexos do que as esponjas, estamos no mesmo patamar de evolução. Ora, tanto eu quanto as esponjas, nos nossos ambientes, né, a gente está bem adaptado a eles. Então, como eu estou adaptado, a esponja também está adaptada, então a gente pode dizer que a gente está no mesmo patamar de evolução, porque a evolução nada tem a ver com complexidade, mas a evolução tem a ver com adaptação. Então, mais evoluído é mais adaptado, beleza? Então, os seres vivos têm a capacidade de evoluir, ou seja, de ficar no decorrer de várias e várias e várias gerações, através da seleção natural, cada vez mais adaptada ao ambiente onde vive. Mas, professor, para a gente findar esse assunto de características gerais de seres vivos, o que é adaptação? Adaptação é a capacidade que os seres vivos têm de sobreviver e se reproduzir no ambiente onde vivem, beleza? Então, todo ser vivo tem essa capacidade de adaptação, né? Que nada mais é do que a habilidade que esse ser vivo tem de, no ambiente onde ele vive, ele sobreviver e se reproduzir. Ele faz isso porque ele tem uma série de ferramentas morfofisiológicas, né, que permitem a ele essa sobrevivência e essa capacidade de reprodução. E quem deu todo esse aparato morfofisiológico a ele, né, que permite essa sobrevivência e essa reprodução, foi a evolução, que foi a evolução. Então, perceba, eu acho que eu coloquei aqui na tela no meu slide o urso polar. Você imaginar, o urso polar, lá no ciclo polar ártico, ele consegue ficar camufladozinho, ele não morre de hipotermia, já que ele tem todo aquele pelo, e também tem uma hipoderme, uma tela subcutânea, né, bem espessa, né? Então essa vastidão de pelo e essa grande espessura no panículo adiposo, né, na tela subcutânea, permite a ele suportar todo aquele frio do ciclo polar ártico, né? Além disso, ele fica camufladozinho, ele consegue nadar para capturar ali suas presas, ou seja, ele tem aparatos, né, morfofisiológicos que permitem a ele sobreviver e se reproduzir lá no ciclo polar ártico, ou seja, no ambiente onde ele vive. Quem deu todo esse aparato foi a evolução. Se eu colocasse o urso polar e levasse para o deserto do Saara, ele logo morreria. Por quê? Porque o ser vivo é adaptado ao ambiente onde vive, ok? Ou seja, o seu aparato morfofisiológico presenteado a ele pela evolução o permite sobreviver, se reproduzir onde ele vive, porque foi as forças de seleção natural do ambiente que ele vive que forneceu a ele esse aparato. Se ele for colocado em outro ambiente, ele lá nesse outro ambiente sua estrutura morfofisiológica não vai estar pronto para aquele novo ambiente e ele acaba, portanto, não estando adaptado, não sobrevive, muito pouco se reproduz e muito pouco dá origem a descendentes, ok? Então,
Passando o slidezinho, só para a gente findar essa aula, vou falar apenas de níveis de organização em biologia, mas para isso vou passar o slide, é coisa muito rápida.